Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante e apresentador dos programas Espiritismo na Madrugada e Semeando a Boa Nova, Turíbio de Oliveira, com o tema Ídolos. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui mais uma vez com esse trabalho muito bonito. Quero agradecer muito o convite por estar aqui nesse ambiente tão agradável e podendo participar com você da sua residência, que nesse momento nos assiste, na Palestra na Fraternal. Antes da gente começar o nosso trabalho, eu gostaria de convidar você a fazermos juntos uma prece, que é algo que a gente faz normalmente nas casas espíritas, lembrando que a prece é sempre uma emanação do nosso interior, que a gente coloca à disposição do ambiente, do local, até para que tenhamos uma harmonia, uma sintonia adequada com a espiritualidade que certamente nos assiste em todos os trabalhos. Nós vamos então agradecer a oportunidade de estarmos juntos, pedindo para que possamos aprender bastante com a espiritualidade, com aquilo que a espiritualidade nos permitirá hoje trabalhar, e pedindo também que estejamos sempre juntos, caminhando na seara do Mestre, que tanto nos orienta e que tanto possibilita a nós aprendizados nessa nossa evolução espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos devem. E não nos permita cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente aqueles que estão dentro de nós. Porque vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Hoje nós gostaríamos de conversar sobre um assunto que não é um assunto usual da doutrina espírita, mas faz parte do nosso conjunto de aprendizados da doutrina espírita. Vamos falar sobre ídolos, a idolatria. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente falar sobre ídolos, deixa eu dizer por que nós estamos falando sobre isso. O apóstolo Lucas, que é um daqueles que escreveu os evangelhos de Jesus, Lucas era um grande trabalhador da doutrina cristã. E ele, após o desencarne, após a passagem física de Jesus pelo planeta, lembrando que Jesus nunca foi embora, sempre esteve e sempre estará aqui conosco. Depois daquilo, o Lucas, que foi um dos que escreveu o Evangelho, o Lucas percebeu uma certa desorientação da igreja, no componente igreja. E igreja nós não estamos nos referindo a templos de concreto, de alvenaria, nada disso. Estamos nos referindo à igreja como Paulo, o apóstolo, se referia às comunidades cristãs, aquele agrupamento de pessoas que tratavam de assuntos ligados à cristandade. Muito bem. O Lucas percebeu um certo desajuste, um certo desencontro. As pessoas parece que ficaram um tanto perdidas sem o mestre para as orientar. Então Lucas resolveu escrever, ele já tinha escrito o Evangelho, escreveu um outro livro. E esse livro recebeu o nome de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. E o livro também chamado só de Atos. Qual é o objetivo disso? Era levar para as comunidades cristãs o ensinamento real de Cristo. Que Cristo, o seu ensinamento não é material. Cristo não pregava nenhum valor material. E também fazer com que as comunidades cristãs se desvencilhassem das preocupações em excesso com a matéria. Era mostrar para as comunidades cristãs, para a igreja cristã, que o ordenamento passava por reformulações na conduta, reformulações na forma de ser. Então ele escreveu esse livro, Atos. Muito bem. Então, ali nesse livro, tem uma passagem muito interessante, que está lá no capítulo 15, se você for buscar, você vai encontrar lá. No capítulo 15, tem um versículo lá, acho que é o 29, que diz assim, que nós nos abstenhamos
de idolatrar imagens, e não somente imagens de pedra. Então, está nos aconselhando a ficarmos distantes da idolatria, da consideração em excesso, ao amor, ao apego a imagens, a coisas de pedra. Está lá nesse capítulo 15 do livro Atos, do Lucas. Muito bem. O Emmanuel, então, o Emmanuel, que é o nosso grande idealizador aí dos trabalhos do Chico Xavier, o Emmanuel traz exatamente esse trecho num livro chamado Caminho, Verdade e Vida, e abriu um item para estudar o que seriam esses ídolos. Emmanuel, então, reproduz literalmente o que está lá nesse capítulo e diz assim: não tenhamos a preocupação em idolatrar, em termos de idolatria, a coisas materiais, a coisas que nos apegam à matéria. Nós devemos ter outros tipos de idolatria. O Emmanuel, então, nos ensina comportamentos necessários a não termos a idolatria. O Emmanuel diz assim: a idolatria nos prende. E existem dois tipos de idolatria. Idolatria a Deus, que é a idolatria que nos liga à evolução espiritual. Aí sim devemos considerar a possibilidade de nos ligarmos a Deus, dispensar a nossa evolução espiritual. E tem a idolatria às coisas efêmeras, às coisas passageiras, às coisas da matéria. O que são essas idolatrias efêmeras, passageiras, coisas ligadas à matéria? São as idolatrias que nós, como seres mortais, normais, acabamos tendo no nosso dia a dia. Então, a idolatria a figuras de pedra, a idolatria à materialidade, a objetos, a idolatria a apego a coisas materiais. É exatamente isso que nós não deveríamos ter, porque ficamos presos a esses ídolos. Eles não existem de fato. Então você pensa assim: eu idolatro um ser, um objeto qualquer de pedra, de madeira. Quando você desencarnar, esse objeto, esse ser de madeira que está aí, ser sem vida, né? Ser material, não vai estar com você no outro plano. Não tem espaço para ele. E aí, como é que fica a sua mente? Como é que fica você com o espírito que idolatrava aquilo e agora não está mais com você? Então, essa idolatria excessiva que a gente tem para coisas não materiais é que deveria ser abolida da nossa vida. E adotarmos a idolatria a Deus. A idolatria à vida do espírito, aí sim. Porém, Deus não quer ser idolatrado. Deus não quer ser louvado apenas pelas nossas palavras. Deus e o próprio Kardec fala isso, né? Que Deus quer ser lembrado pelas nossas obras. E aí a gente fala assim: mas como assim? É nas nossas obras, nas obras de caridade. A idolatria a Deus, ela pode ser revestida de obras de caridade, de componentes do amor. Isso sim é idolatria a Deus. Você se recorda que somos espíritos em evolução, começa a praticar o bem, e aí você se lembra que existe um Deus que nos permite fazer esse bem. E aí você vai se sentir muito bem. Essa é a idolatria que nós devíamos ter sempre em nossas vidas. Por que então que ficamos adorando objetos de madeira, de pedra, objetos materiais? Porque a nós foi ensinado, né, que deveríamos idolatrar essas coisas. Quantas vezes você, pense um pouquinho, quantas vezes você não se envolveu com idolatria porque foi forçado a pensar assim? Que alguém disse a você: olha, coloca aí na sua carteira, né, algumas sementinhas de romã, que isso vai fazer um bem danado para você quando chegar no ano, não sei o quê. Você está idolatrando uma semente, né? Aquilo vira um objeto de idolatrias para você. Você para e pensa, sem nenhum desrespeito a quem acredita que isso tem algum valor, mas você para e pensa assim, fala: espera um pouquinho. Se eu começar a idolatrar isso, onde está o cristianismo? De repente, um cara
de planta, uma semente, um objeto de madeira, de pedra, tem mais valor que o cristianismo? Se isso acontecesse, seria uma verdadeira exacerbação, né, da falta de conhecimento. Porque Cristo não pregou essas coisas. Cristo pregou a nossa reforma moral, a nossa conduta diferenciada. É essa idolatria que o Emmanuel se refere. E aí você pode lembrar de algumas coisas importantes. Vamos contar uma historinha aqui para fazer a gente lembrar do nosso comportamento, que mostra para nós essas idolatrias, onde elas vão. Certamente a idolatria, vou contar a história já, mas eu quero fazer um preâmbulo antes da história para entender adequadamente a história. A idolatria, ela pode ser também observada em coisas que a sociedade gera em nós. Títulos, cargos, honrarias. E de repente você fica apegado a essas coisas, títulos de quaisquer naturezas, honrarias de quaisquer naturezas, cargos, né? Algumas vezes acerbações da nossa vida social. Olha, é aquela pessoa da referência nisso, não sei o quê, e começa a haver uma idolatria a você. Isso não é bom. Ou você idolatrando, achando que aquilo é importante demais, aquilo vai mexendo no seu ego, vai mexendo com você, você vai praticando aí uma posição egocentrista, de prepotência, e vai dificultando a tua vida. E aí eu queria contar uma historinha, então, a esse respeito. O Silveira Sampaio, que é um grande autor espiritual, que mandava, já parou de mandar faz um tempinho, mandava mensagens do plano espiritual para cá. Tem uma obra que ele mandou já há 30 anos, O Mundo em que Eu Vivo. Muito interessante. E nessa obra tem uma página, uma historinha, que se chama O Porteiro. O Porteiro. O que essa historinha conta para a gente? É o Silveira Sampaio, que foi um brasileiro, residente no Rio de Janeiro, e que era um teatrólogo, um jornalista, uma pessoa ligada à comunicação. Quando ele chegou no plano espiritual, ele começou a agir como uma espécie de repórter no plano espiritual, trazendo informações para cá, para o planeta. E numa dessas passagens dele pelo plano espiritual, ele foi visitar um museu. Aí você fala, um museu no plano espiritual? Ah, um museu. Talvez um museu no plano espiritual não tenha a mesma conformidade com o nosso, tá? Não conforme aos nossos museus daqui, né? Mas existe museu também, numa outra conformidade, talvez. E talvez não, ele disse que é diferente, né? Mas ele foi visitar o museu. Chegou lá, estava próximo da hora de encerrar a atividade daquele dia lá no museu. Ele então começa a conversar com o porteiro. E nessa conversa que ele está tendo com o porteiro, ele começa a perguntar, o senhor está aqui há muito tempo, né? Porque espíritos conversando no plano espiritual. O senhor está aqui há muito tempo? Sim, estou aqui há vários anos já, não sei o que, para lá. E o que o senhor faz aqui? Eu sou porteiro. Eu fico aqui, cuidando de quem entra e quem sai. Sou um porteiro. E o senhor Sampaio disse assim para ele, o que o senhor foi quando o senhor estava encarnado? O que o senhor era lá no planeta Terra? Qual era a sua ocupação? Disse, olha, eu fui um homem muito difícil de ser tratado. Eu tinha muitas propriedades, muitas posses, mas eu tinha um comportamento de prepotência. Eu achava que aquilo era tudo na minha vida. Eu era muito prepotente, arrogante. Uma pessoa arrogante. Eu maltratava as pessoas. E eu percebi que aquilo não era bom para mim. E aí, quando eu cheguei aqui, foi-me dito que eu precisaria repensar tudo isso. Reavaliar essas condutas que eu tive quando estava lá no plano encarnado. Eu pensei bem e falei, olha, é verdade, porque isso só me fez sofrer. E daqui a pouco a gente vai falar como é que a idolatria faz a gente sofrer. Isso, então, o que eu fiz? Eu pedi uma oportunidade de pensar em tudo isso. E foi me dada, então, a oportunidade de eu ser um porteiro. Porque aqui eu vou ter muito tempo para pensar na minha conduta, em tudo que eu fiz, como não ser daquele jeito, como melhorar a minha conduta. Aqui eu tenho essa oportunidade. Eu vejo que interessante essa história que nos mostra
é um fragmento de um espírito que está, um fragmento de história mostrando um espírito que passa por uma situação de reflexão a respeito de sua conduta quando esteve aqui. E no momento em que ele está lá, reprogramando a sua volta, trabalhando no plano reencarnatório, numa nova encarnação, poder avaliar e determinar como será a sua conduta, a sua vida. Muito bem. Ídolos, então, tem essa característica. Quando a gente fica apegado a ídolos materiais, a ídolos que não nos agregam nada, nós podemos ter algumas perturbações. Agora há pouco eu falei assim, imagina você adorando uma imagem de pedra, um objeto na sua casa, de arte, etc. E você fica adorando isso. Você não vai ter isso quando você chegar no plano espiritual. É verdade, não vai ter isso quando você chegar lá. Mas isso marcou você. Você vai sentir falta disso. Mas e os outros tipos de idolatria? Aquela idolatria de que as pessoas idolatram você. As pessoas o consideram ídolos da sua vida. Consideram você o ídolo delas. Elas só pensam em você. Isso faz com que haja uma conexão entre você e essas pessoas. Se você não estiver bem preparado para isso, você poderá sofrer essa influência dessas pessoas. E como é que se prepara para isso? Olha, se prepara para isso fazendo preces, orações, desabilitando em nós a função material em excesso e habilitando a função espiritual no nosso cérebro em maior proporção. Aí, quando chegarem essas emanações materialistas, emanações de apego à idolatria, certamente essas emanações não deixarão marcas em você. Você vai se sentir melhor. Então, pensa nisso, reflete sobre isso. Agora, podemos idolatrar também seres espirituais? Sim, é possível. Aliás, é uma preocupação que os médiuns devem ter, porque a mediunidade, que faz com que nós estejamos em sintonia com a espiritualidade, ela pode causar em nós alguns reflexos dessa natureza. Imagine que você esteja em contato com espíritos que não são espíritos daqueles que nós poderíamos chamar de bons. São espíritos que ainda não conheceram Jesus da totalidade. E eles começam a injetar em você, a influenciar você, a pensar em ídolos. Olha, você é um ídolo, você é não sei o quê. Começa a mexer em você no seu egoísmo, na sua parte de honrarias. Você vai criando valores em você que estão destoantes da doutrina da moral cristã. Valores destoantes da evolução espiritual. Os médiuns precisam ter muito cuidado sobre isso. A esse propósito, eu queria sugerir uma literatura. Queria sugerir para você a leitura de um livro chamado Sintonia Mental. O livro Sintonia Mental foi escrito pelo nosso querido companheiro Alaor Borges, que é lá de Uberaba, foi escrito 2, 3 anos atrás, e ele psicografou, e é do espírito Edgar Armon. Edgar Armon, que todo mundo pensava que não estava escrevendo mais, está mandando coisa pelo Alaor. E a autenticidade é total. Você vê, é o escrito do Edgar Armon mesmo. E o que é que se fala nessa obra? Dessa sintonia mental. Né? Essa parceria entre você e o espírito. Então, se você está em parceria, está em sintonia com boas entidades, com bons espíritos, obviamente você terá sempre orientações adequadas para não cair na idolatria, para não ficar adorando coisas que são efêmeras, passageiras, frágeis. E aí a gente fala assim, é possível educar o espírito para que não tenhamos essa preocupação, que a gente fique longe disso? Claro, a educação espiritual é importantíssima. Nós poderíamos lembrar dos trabalhos que as casas espíritas fazem, desde a infância, por exemplo, a evangelização da infância, quando a equipe da evangelização infantil está falando de Deus, de Jesus, do plano espiritual, para reforçar às crianças a necessidade de lembrar que ídolos só os espíritos superiores, Deus, Jesus. Né? Esses sim nos permitem a evolução espiritual. Então esse ser já vai crescendo, vivenciando outros tipos de idolatria.
Já nas mocidades espíritas, nós podemos desenvolver também trabalhos, formas de agirmos diferentes quando falamos em idolatria, com certeza, fazendo com que os jovens que estão permanentemente em contatos dentro dos grupos das mocidades espíritas, pensem em quais são de fato os seus verdadeiros ídolos. São aqueles ídolos produzidos pela mídia, aqueles ídolos que gerarão efeito financeiro, aqueles ídolos que estão fazendo uma monetização da internet e depois somem, aqueles ídolos que provocam filas de pessoas para assistirem shows, etc. O que é que isso está envolvendo a juventude? Está trazendo para o jovem uma idolatria que não condiz com a idolatria cristã, a idolatria de Deus e Jesus. Esse sim, que é aqueles que nos levam à evolução do espírito. Mas o jovem precisa ter isso. É claro, ele precisa sim. Mas ele precisa conhecer também um outro ídolo. Os outros ídolos, as outras formas de idolatria ligadas a Cristo, ligadas à doutrina. Por isso que é uma tarefa importante para as casas espíritas mostrar os ídolos de fato, os ídolos de verdade. E aí você pensa, eu posso trabalhar isso no planeta como um todo? Claro. Quem são os ídolos do planeta? Por que o nosso planeta está doente? Por que o nosso planeta passa por dificuldades? Como sempre passou. Isso não é um privilégio, entre aspas, né? Não é um fato especial deste nosso milênio. Não é nada disso. O planeta sempre passou por dificuldades. É natural que um planeta que seja de provas e expiações tenha sofrimentos. Mas é exatamente nesse momento que chegam para o planeta algumas percepções de superstições, algumas percepções de coisas materiais que dão força, que dão vitalidade. Isso não é atributo do espírito. O atributo do espírito não precisa disso. Não precisa disso. Ao contrário, ele precisa se fortalecer na crença, na fé, nas obras de caridade. Né? Então, como o apóstolo Tiago fala na sua epístola, é uma só, mas ele deixa muito claro, a fé sem obras não vale nada. Então, precisamos praticar obras de caridade. Precisamos ajudar as pessoas dentro dos princípios cristãos. E aí os nossos ídolos vão mudando de componentes. Já não são mais ídolos efêmeros, são constantes. Não serão mais ídolos materiais, e sim ídolos conceituais, espirituais. Por que conceituais? Porque nós começamos a valorizar o que a gente lê na doutrina, o que a gente vê nos compêndios da doutrina espírita. Você começa a valorizar esse trabalho. Quero lembrar aqui, por exemplo, do Kardec, quando ele fala assim, como eu faço para me ligar com bons espíritos? Leituras, vigilância de pensamentos, principalmente quando você quer se sintonizar com bons espíritos. Então, médiuns, tenhamos essa preocupação da nossa sintonia com esses amigos do plano espiritual numa escala de firmeza. Né? E aí eu queria lembrar aqui uma obra da dona Ivone do Amaral Pereira, uma grande trabalhadora da doutrina espírita, que escreveu uma obra maravilhosa, né? Que é Devassando o Invisível. Né? E ali a dona Ivone do Amaral Pereira fala dessas ligações. Nenhum espírito chega para nós e vem pedir para nós sermos idólatras, ou idolatrá-lo. Se você passa por uma situação como essa, que alguém pede para você ter uma idolatria, idolatrar alguém ou alguma coisa, cai fora. Principalmente e especialmente se envolver dinheiro. Não, eu vou precisar comprar alguma coisa para ajudar você. Fica fora disso. Você tem alguma passagem de Jesus onde você viu ele pedindo dinheiro para alguém? Tem alguma passagem de Jesus onde você vê ele falando do valor do dinheiro? Você só viu ele falar, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi o que você ouviu falar. Só. Numa explicação moral ainda, e não uma explicação de conteúdo financeiro. A doutrina espírita, por essência, não envolve dinheiro. A doutrina espírita não envolve materialidade. É o crescimento, é o desenvolvimento, ou até melhor, o aprimoramento espiritual. É isso que nós vamos ter. Esses ídolos que criamos nas nossas mentes nos enjaulam, nos fazem reféns deles. E as pessoas depois acabam tendo toques, transtornos obsessivos compulsivos,
acabam tendo paradigmas a seguir, rituais a cumprir, acabam criando coisas na mente que estão distantes daquilo que se prega na doutrina. Os nossos ídolos, né, são sempre aqueles ídolos que não falam de dinheiro, não falam de angústias, não falam de coisas materiais, falam de coisas do espírito, ídolos que nos permitem crescer, evoluir. Quando você estuda o processo evolutivo na doutrina espírita, você vai observar que nas eras primitivas, o homem primitivo idolatrava, porque ele não conhecia, ele não tinha conhecimento das coisas. O homem atual, o homem contemporâneo, ele não tem desculpa, ele pode conhecer essas coisas. Ele pode, quando estiver preocupado, será que devo ou não devo fazer alguma coisa? Ele pode lembrar que se estiver em sintonia com Deus e com Jesus, está coerente. Se não estiver, não tem coerência. Então, são oportunidades de refletir na nossa vida, que a leitura dessa passagem de ídolos, lá do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, nos permite fazer. Quais são as reflexões possíveis? Uma delas, né? Quem são os meus ídolos? O que eu idolatro? Eu tenho um ídolo? Esses ídolos que eu tenho envolvem recursos financeiros? Se envolver recursos financeiros, a tendência é cair fora. Né? Até que ponto a idolatria excessiva está me prejudicando? Só eu que vou poder saber se isso está me prejudicando ou não. E como é que eu faço para saber se você está sempre pensando na mesma coisa? Sempre pensando nesses ídolos que não existem. São ídolos materiais que você não vai levar com você. Não tem jeito. Por isso que você encontra uma pleia gigante de espíritos que chegam no outro lado e são presos, não conseguem se libertar, ficam presos lá, sem saber, confinados, né? Sem saber o que aconteceu, até que chega uma equipe da espiritualidade e conta para eles: olha, você desencarnou, você não está mais na Terra. E agora? Agora vou mudar. Mas como é que eu faço? Eu gostava tanto do meu objeto, eu não tenho mais. Mas esses objetos estão aonde? É coisa da matéria, da vida espiritual. Vamos cuidar do nosso tempo. Vamos deixar, como dizia Jesus, para aquele rapaz que chegou para ele, deixe os mortos e cuidar dos mortos, e venha para cá, fala da vida cristã. Né? E no caso, vamos falar da vida espírita. Então, vamos pensar bem sobre isso. Até que ponto nós podemos melhorar a nossa conduta, refletindo e reposicionando a idolatria em nossas vidas, de acordo com o que Lucas fala para a gente lá no livro Atos, o Atos dos Apóstolos. Tudo bem? Muito bem, eu convido agora a você que está aí nos assistindo para que a gente possa, em conjunto, fazer aqui uma reflexão, uma prece para encerrar o nosso bate-papo de hoje. Uma reflexão para que a gente possa buscar o fortalecimento pessoal, para que a gente possa pedir para que a espiritualidade venha nos atender nos nossos anseios, sempre na medida da necessidade e do merecimento. Então pedimos esse instante que os amigos do plano espiritual possam estar conosco. As equipes de higienização, proteção, auxílio, socorro, as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, as equipes de Luiz Sérgio, todos aqueles amigos inseparáveis que estão sempre conosco nas casas espíritas, fortalecendo a doutrina espírita, que possam nesse momento levar um pouco de acolhimento fraterno a cada um daqueles que estão aqui com a gente nesse momento, presenciando, assistindo essa transmissão. Que possamos, em simbiose com esses amigos, potencializar o nosso desejo de vida plena no cristianismo. Que essa vida plena saia do papel como a vida única que vai nos levar à evolução espiritual de fato. Em especial, no dia de hoje, nós vamos pedir para que a espiritualidade cuide bastante desses amigos que chegam no plano espiritual sem saber por que estão lá. Que recebam a nossa ligação de amor e de carinho também. Vamos também ligando aos nossos queridos amigos que estão aí precisando necessariamente entender melhor sobre a doutrina, esclarecerem-se sobre a doutrina, que eles possam encontrar nas palavras, nas obras de Kardec e em quaisquer outros pontos necessários, ensinamentos valiosos para a sua reformulação pessoal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos devem. E não nos permita cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, principalmente aqueles que estão dentro de nós, porque vós são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Quero aqui, para encerrar, agradecer muito por você ter ficado com a gente até agora. Pedir para que você compartilhe o link aí, tem muita gente precisando do Espiritismo, e convidando você. Todos os sábados, das 8 da manhã às 9h30 da manhã, ao vivo, o programa Semeando a Boa Nova. Você vai encontrar o link nesse site que está aparecendo para você aí, o youtube.com/o Semeador ABC. O Semeador ABC, porque o programa Semeando a Boa Nova é realizado lá no Núcleo Espírita, o Semeador em Santo André. Também quero convidar você a participar, a assistir o programa Espiritismo na Madrugada. E o Espiritismo na Madrugada é um programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 1h da manhã, ao vivo. Ao vivo. Sexta-feira, 1h da manhã, ao vivo. Lá na página do mesmo nome, Espiritismo na Madrugada. Assiste lá que você vai gostar. E depois você conta o que você achou. Um ótimo dia para você aí que está com a gente. Tenha um dia maravilhoso e que Jesus nos permita estarmos sempre livres da idolatria, desse sentimento ligado à matéria, coisas que nos escravizam a mente e o sentimento. Fique com Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.